Esse vídeo aborda o tema Estrutura do documento de pedido de patente. Depois de feita a busca de anterioridade e constatado que sua invenção é patenteável, está na hora de redigir o documento do pedido de patente. Mas como é a estrutura do pedido de patente? Todo pedido de patente completo deve atender a uma estrutura básica. A Lei de Propriedade Industrial estabelece que um pedido de patente deve compreender resumo, relatório descritivo, desenho, se for o caso, e reivindicações. O relatório descritivo se divide em título, campo de aplicação, estado da técnica, objetivo, breve descrição da invenção, vantagens, descrição dos desenhos e descrição detalhada. Já as reivindicações se dividem em independentes e dependentes. De baixo para cima é a ordem indicada para a elaboração do pedido de patente, e de cima para baixo é a ordem de apresentação para o INPI. Nesse vídeo, aprofundaremos mais na redação do relatório descritivo e do resumo. As reivindicações e desenho serão abordados mais a fundo em outros vídeos. Primeiramente, vamos falar sobre o relatório descritivo. O relatório descritivo constitui-se a parte mais volumosa e detalhada do pedido de patente. É nele que são descritos os detalhes da invenção. Mas como redigir o relatório descritivo? O relatório descritivo deverá ser iniciado pelo título, precisar o campo de aplicação, descrever o estado da técnica, definir os objetivos, descrever brevemente a invenção, descrever as vantagens, descrever brevemente as figuras e descrever a invenção de forma detalhada. O título deverá ser curto, preciso e específico. Além disso, deve definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da invenção, sem expressões ou palavras irrelevantes ou ainda desnecessárias, tais como novo, melhor, original e semelhantes, ou quaisquer denominações de fantasia. O título deve ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo. Vejamos alguns exemplos. O relatório descritivo deve precisar o campo de aplicação a que se refere a invenção, ou seja, o campo técnico relacionado com a invenção. Deve ser feita uma introdução ao campo geral de aplicação da invenção. A presente invenção refere-se a é uma frase comum que é frequentemente utilizada para iniciar a seção do campo de aplicação. Vejamos alguns exemplos. Para acessar a patente exemplificada na íntegra, basta buscar pelo site do INPI com o número indicado abaixo. O relatório descritivo deve também descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando sempre que possível os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes. Mas o que é o estado da técnica? O estado da técnica, como já apresentado em outro vídeo, se refere às informações científicas e técnicas que existem antes da data efetiva de um determinado pedido de patente. Para fazer a busca do estado da técnica, basta seguir os passos apresentados no vídeo de busca de anterioridade.
Você deve explicar, ao fazer uma descrição do estado atual, quais as soluções atuais existentes para o problema e suas limitações e falhas, já que sua invenção deverá solucionar algumas dessas falhas de uma forma melhor que a que existe atualmente, ou ser tão superior ao que existe no momento que simplesmente as elimina. É preciso deixar claro em que contexto tecnológico sua invenção está inserida e por que ela é inovadora. Tenha o cuidado de não acrescentar quaisquer informações enganosas e de não omitir pontos importantes. Limite-se aos fatos. Pelo menos uma das diferenças entre a técnica anterior encontrada em sua invenção deve ser interpretada como uma vantagem da invenção. Do contrário, não está caracterizada a presença de aplicação industrial. Além disso, essa diferença não pode ser óbvia, ao ponto que um técnico no assunto pensaria em realizar essa alteração para alcançar o mesmo resultado obtido pela invenção, pois isso significaria a não existência de atividade inventiva. Uma sugestão é fazer da seguinte forma: fazer uma introdução e descrever o campo mais específico de aplicação da invenção, falar das peças, funções e resultados alcançados pelo equipamento, compreendidos pelo estado da técnica de forma detalhada, focar a descrição na peça ou elemento que será o destaque da invenção, apresentar as desvantagens da referida peça, citar documentos do estado da técnica, fazer uma desconstrução dos documentos apontados, ressaltando os defeitos dos mesmos que serão solucionados através da sua invenção. Por fim, concluir que não existe ainda um objeto que cumpra tal função com tamanha eficácia. Vejamos alguns exemplos. O relatório deve também definir os objetivos da invenção e descrever de forma clara, concisa e precisa a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica. Vejamos agora alguns exemplos. O relatório descritivo deve ainda descrever brevemente a invenção, ou seja, descrever de forma reduzida a solução propriamente dita da invenção, apresentando todos os objetos presentes nessa solução que se deseja serem protegidos pela patente. Geralmente, é realizada uma cópia das reivindicações independentes do documento, porém, não é obrigatório fazer dessa forma. Vejamos alguns exemplos. Também é preciso descrever as vantagens, como vantagem econômica, simplicidade de produção, eficiência, vida útil, entre outras. Vejamos então alguns exemplos.
Além disso, o relatório descritivo deverá descrever brevemente as figuras, ou seja, relacionar e descrever as figuras apresentadas nos desenhos, informando o que cada uma representa, e seu detalhamento será feito junto com a descrição detalhada da invenção. Vejamos os exemplos a seguir. O relatório descritivo deverá, por fim, descrever a invenção de forma detalhada, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica. Este segmento é considerado o cerne de um pedido de patente. É importante descrever o objeto da invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira a diferenciar ao máximo sua invenção das já existentes. É importante descrever numa redação contínua como é constituído o invento, ou seja, como se ele estivesse sendo construído no momento da redação, detalhando como os vários elementos constituintes do invento são interligados. Temos aqui uma sugestão de como poderá ser feito. Fazer uma introdução definindo o objeto e o foco da invenção. É importante lembrar que essa introdução é diferente da que foi apresentada no item do estado da técnica. Fazer também uma descrição ampla da geometria física do objeto. Em seguida, uma descrição detalhada das características que diferenciam a invenção do estado da técnica. Descrever a configuração preferencial, formas, materiais, processos produtivos, função e outras. Descrever configurações alternativas. E, por fim, fazer uma conclusão. Vejamos alguns exemplos. Agora, vamos a algumas dicas para a construção do relatório descritivo. Quanto mais organizado, melhor. Parece óbvio, mas muitos pedidos de patentes são indeferidos por falta de organização. Cada parágrafo do relatório descritivo deve ter começo, meio e fim, além de ser encabeçado por um elemento de coesão, que promove o seu elo com os demais parágrafos. Podem ser utilizados, para isso, expressões como assim sendo, vale lembrar que, de modo geral, todavia, portanto, embora, contudo, por outro lado, no entanto, além disso, do mesmo modo que, entre outras mais. Quanto mais conteúdo, melhor. Textos mais volumosos oferecem conteúdo extra que pode ser utilizado para incrementar as reivindicações na resposta a um parecer desfavorável. Se possível, apontar os documentos do estado da técnica no item de descrição do estado da técnica. Apontar esse documento permite que o titular exponha preliminarmente seus argumentos de defesa, antecipando-se a um parecer desfavorável por parte do examinador. Citar exemplos. Os exemplos são importantes para aumentar a didática do relatório descritivo. Mostrar resultados e apontar dados objetivos. Quando o redator possuir de uma série de dados laboratoriais que comprovem a eficiência da invenção, é importante expô-los no relatório descritivo. Isso influencia no momento de convencer o examinador de que a invenção é superior às tecnologias do estado da técnica. Na descrição detalhada da invenção,
o redator deve evitar ao máximo expressões que restringam a definição do objeto, tais como obrigatoriamente, necessariamente, absolutamente, entre outras. Trechos do documento de patente que empregam essas expressões podem ser utilizadas por um eventual infrator que busca desvincular seu produto das definições contidas no pedido de patente. Por fim, o relatório descritivo deve ser escrito preferencialmente em terceira pessoa, de modo formal e impessoal. O estilo da escrita é um texto do tipo descrição, que é um relato objetivo, concreto e impessoal. O texto deve ser técnico, didático e formal. Agora vamos falar sobre o resumo. O resumo deve condensar todo o conteúdo do relatório descritivo. Mas o que deve conter o resumo? O resumo deverá primeiramente ser iniciado pelo título. Deve ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos. Deve também indicar o campo de aplicação ao qual pertence a invenção. Deve ainda ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico e também de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, especialmente ajudando o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o documento na íntegra. Além disso, deve ser tão conciso quanto a exposição permitir, de preferência de 50 a 200 palavras, preferivelmente não excedendo 25 linhas de texto e possuir 1 a 3 parágrafos. Por fim, deve conter sinais de referência entre parênteses correspondentes a cada uma das principais características técnicas, quando ilustradas por desenho constante do pedido, e não deve fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção requerida. Vejamos agora alguns exemplos. Especificações gerais quanto aos pedidos de patente. O depósito do pedido de patente é realizado eletronicamente no site do INPI, no qual os arquivos de resumo, desenho, relatório descritivo e reivindicações são enviados separadamente. O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo devem ser apresentados com caracteres de no mínimo 2,1 mm de altura e entrelinha de 1,5, justificados ou alinhados à esquerda, contendo entre 25 e 30 linhas por folha na cor preta. A fonte poderá ser calibre ou Arial de tamanho 12 e o espaçamento deve ser de 1,5 cm entre linhas. É permitido, quando necessário, que as fórmulas químicas e ou equações matemáticas sejam manuscritas ou desenhadas. No relatório descritivo, nas reivindicações e no resumo, não devem conter quaisquer representações gráficas, tais como desenhos, fotografias ou gráficos. No relatório descritivo, nos desenhos e no resumo, podem aparecer tabelas, não sendo permitida a sua inclusão nas reivindicações. Cada um dos documentos básicos que integram o pedido deve ser iniciado em uma nova folha com numeração independente, assim como o exemplo ao lado. As fórmulas químicas e ou equações matemáticas, bem como tabelas, quando inseridas no texto, devem ser identificadas, conforme mostrado neste exemplo.
As folhas relativas ao relatório descritivo, às reivindicações, aos desenhos e ao resumo deverão ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, indicando o número da página e o número total de páginas de cada uma dessas partes, como por exemplo 1/3, 1 de 3, entre outras. Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com uma numeração sequencial, em algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como no exemplo ao lado.